Saúde nossos amados, na paz do Senhor. Mais uma vez, nós estamos na presença do Senhor, se alegrando, bendizendo por mais um momento abençoado, por mais uma pérola da graça, aonde o Senhor nos concede de estar na sua presença, depois de um momento abençoado, aonde tivemos uma novidade, aquilo que Deus colocou nos corações, mas que muitas vezes, quando nós se colocamos na presença do Senhor, nós vimos que Deus tem relatado os mistérios, muitos mistérios que esteve escondido, e eu tenho me preparado. Muitas vezes eu tenho falado com Deus, não é aquele momento em que as pessoas falam, até eu estava ali comentando que pessoas muitas vezes fazem vigília, muitas vezes eles fazem jejum 5, 6 dias para ter um conhecimento de Deus, para ter a paciência de Deus. Mas nós vimos que durante os dias que estamos ministrando, segundo a vontade do Espírito Santo, que é Deus, Ele nos relata os mistérios que há muito tempo esteve oculto, aonde foi através da paciência, foi através dessa paciência de humildade que o Senhor Jesus Cristo, nos dias da sua carne, Ele trouxe uma salvação, um entendimento, aonde muitas vezes aquelas pessoas que andavam com eles, até mesmo os discípulos, não entendiam os mistérios. Mas Deus disse: eu vou levantar uma nação, eu vou levantar um povo, eu vou levantar alguém, que este alguém é de gerações a gerações, vai seguir eternamente, aonde é para sempre. E o Senhor nunca disse que nós teria que pagar um preço. O Senhor nunca disse dentro da palavra que o próprio Jesus, quando estava pregando, Ele disse: olha, para vocês serem libertos, para vocês receberem uma promessa, vocês têm que fazer um sacrifício. Porque Ele mesmo, Ele disse: olha, Ele se preparou, como nós falamos. Imagina um homem ficando 40 dias jejuando, indo para o deserto, aonde até mesmo os seus amigos, seus discípulos que andavam com ele, não puderam suportar, nem mesmo o sono, tiveram que dormir. E o Senhor disse: nem um pouquinho vocês podem vigiar. Por isso Ele disse que no dia da sua carne, Ele disse que na lei tinha obra, na lei tinha sacrifício, na lei tinha que pagar preço, na lei tinha que viver segundo a ordenança de homens. Na lei, meu amado, Ele colocava um véu, aonde Ele escondia a verdade. Eles não conseguiam entender os mistérios, mas sabe uma coisa? A graça que veio foi mediante a cruz. Naquela cruz, quando Cristo disse, naquele momento Ele disse: Pai, se não for possível que passe de mim esse cálice, mas se não for possível que seja feita a vossa vontade, aonde a tua obra seja feita, e que a partir deste momento que a cruz seja derrubada, aí começa a ser derrubado todos os mistérios, aqueles mistérios que estavam ocultos, aquilo que vivia escondido há muito tempo. Ele disse que foi com uma paciência, foi com um coração aquebrantado, foi uma pessoa humilde, aonde, meu amado, se nós ler realmente as Escrituras, nós vamos ver um homem filho de carpinteiro, nascido numa escrivaria, não tinha luxo, não tinha nem mesmo ali um berço para ele dormir, mas foi colocado numa escrivaria, aonde este homem, meu amado, ele conseguiu, com a sua paciência, com o seu entendimento, com a sua sabedoria, ele derrubou as autoridades, ele derrubou toda a potestade daqueles que tinham poder, aonde ele disse naquela cruz: tudo seria feito segundo os mistérios de Deus, aonde aqueles que não entendiam, eles iam confundir, mas aqueles que tinham a mente voltada a Deus, eles iam conhecer que foi através da paciência, foi através de uma perseverança, através de um homem aquebrantado diante do Senhor, dizendo: Pai, estou aqui, não para fazer a minha vontade, não para fazer aquilo que o meu coração almeja, mas para fazer aquilo que o teu poder almeja, para que aqueles que seguirem, aqueles que do momento em que ouvirem verdadeiramente a palavra do Senhor, eles não ficarão confundidos. Diz que todo aquele que tem fé, todo aquele que tem esperança, ele encontra uma solução. Aonde, meu amado, quando a palavra vem do coração de Deus aos nossos corações,
a quem nós explicamos, essas pessoas Ele guarda com paciência. Por quê? Porque o Senhor disse, foi na paciência que Ele fez nós ser um vencedor, foi na paciência que Ele fez nós ser salvo, foi na paciência que Ele fez com que o Pai nos chamasse para ser herdeiro, com herdeiro da graça, da bênção e da sua misericórdia. Quando nós se tornamos diante do Pai, Ele revela aquilo que há muito tempo estava escondido. Vimos nesta palavra, 2 Pedro, do capítulo, para ser encontrado no Senhor. Ele estava falando para este homem da circuncisão. Pedro era o homem da lei. Mas quando ele ouviu a verdadeira palavra, o verdadeiro entendimento, ele pôde dizer, olha, aqui está o mistério. Por quanto? Hoje ele nos diz assim, por quanto, amado, enquanto esperamos estas coisas, empenhe-se para, olha bem, para serem encontrados por Ele, em paz, imaculado e inculpável, tirando tudo aquilo que o homem culpa. Se não participar dessa coisa, perdeu a bênção, perdeu a vitória. O Senhor disse que nós somos inculpáveis, que nós não temos mais culpa de nada, porque o Senhor disse que aquilo que era conhecido na lei, na obra, que era conhecido como pecado da transgredir, era transgredir a lei dos homens, as autoridades dos homens. Mas quando o Senhor veio com a sua paciência, Ele disse assim, versículo 15, tenha em mente que a paciência de Cristo significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês. Com a sabedoria de Deus, lhe deu o conhecimento. Versículo 16. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nessas, olha bem, quando ele estava falando nessas cartas, ele diz, desde o assunto, a sua carta contém algumas coisas difíceis de entender, as quais as pessoas aí que estão com a mente fechada, ele diz assim, ignoro, estável e retorce, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria discriminação. Aonde, meu amado, eles se esquecem de tudo aquilo que Cristo disse. Cristo disse, olha, todo aquele que crê em mim, de maneira nenhuma serão confundidos, de maneira nenhuma serão lançados fora, de maneira nenhuma perderão o seu alvo, de maneira nenhuma serão abandonados. O Pai disse, olha, eu nunca vos abandonei, eu nunca vos esqueci, eu nunca te deixei. Ao contrário, quando nós orávamos muitas vezes, despercebido, Senhor, eu queria alcançar algo, mas não estou conseguindo. Por quê? Porque muitas vezes nós estávamos saltando um para a direita e outro para a esquerda, aonde o Senhor disse que muitos estavam perdidos, e o Senhor disse, olha, eu vim para alguns, eu vim para poucos, eu não vim para muitos, porque ele estava falando que muitos daqueles que estavam ali com eles não conseguiam enxergar a justiça de Deus e do amor. Nós olhando esta palavra, nós vimos que o Senhor aqui nos traz uma graça que foi concedida a nós. Esta graça não foi concedida, amado, àquela geração passada, porque muitos daquela geração, eles não acreditavam na verdade, eles não buscavam entendimento, eles não queriam as coisas de Deus, mas sim as coisas da raça humana, aonde até mesmo nós podemos ver, aonde os ensinos humanos não fazia com que aquelas pessoas fossem aperfeiçoadas. Mas quando o Senhor disse, olha, assim como eu fui perfeito para o Pai, vós que me seguirão, vós que estarão comigo, na paciência serão, olha bem, quando ele diz na paciência, serão anunciados como herdeiro de tudo aquilo que eu fui, vós também será. Vimos esta palavra, aonde, aqui em 2
Pedro capítulo 13, versículo 14, nós vimos: na paciência nós fomos salvos. E como nós vimos aí, amado, aonde nós falamos com pessoas, as pessoas dizem: olha, para mim poder ser salvo, eu tenho que ser batizado. Para mim poder herdar o reino de Deus, eu tenho que andar segundo aquilo que o homem quer. Mas o Senhor aqui traz que é através de uma paciência, é através de uma humildade, é através de um coração quebrantado. Não, meu amado, com aquilo que os homens têm colocado, o orgulho, a vaidade e o preconceito, de maneira nenhuma conseguirão ser herdeiro da graça e da misericórdia de Deus. Quando eles colocam aquele chamado bacharel, aquele chamado eu tenho teologia, mas para Deus, Deus disse que aqueles que são chamados, eles já são embaixador. Olha, não precisa teologia, porque são embaixador, eles são representante. Olha bem, um embaixador, ele representa uma nação. E nós, amado, quando o Senhor disse que esta graça seria para nós, seria como nós hoje, escolhido como tesouro do Senhor. Hoje nós temos uma pedra preciosa para Deus. São as verdades de Deus que nos traz. Quando eu olho esta palavra, amado, a Isaías 43, ele disse que nós seria um tesouro, que nós seria algo precioso para ele. Para os homens, nós somos desconhecidos. Quando nós trouxemos a palavra da verdade, eles não conseguem entender como que vem os mistérios. Mas Deus disse: olha, os mistérios que vêm de Deus são coisas maravilhosas, são coisas grandiosas, aonde nós descobrimos os maiores tesouros que Deus tem, os tesouros que Ele nos dá. É tão importante, nós somos conhecidos como pedra preciosa para Deus. É por isso que Isaías 43, do versículo 2 a 5, ele diz assim: quando vocês, eles não te cobrirão, quando vocês andarem sobre o fogo, não te queimará, e a chama não te deixará em brasa. Olha aí, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito em resgate para livrá-lo, e o Egito e a serva em troca de vocês. Visto que vocês é precioso. Olha, aonde, pastor? Isaías 43, do versículo 2 a 5, dizendo: visto que vocês são preciosos para mim, vocês são a menina dos olhos, precioso para mim. É por isso que nesta noite, meu amado, a paciência traz uma fidelidade. A paciência traz um grande amor que nós não expressamos. Muitas vezes nós não esperamos este grande amor, mas o Senhor diz assim: visto que vocês são preciosos para mim e honrado pela minha vista, e porque eu, olha bem, porque eu amo, daí olha para vocês, até mesmo aqueles que andarão dizendo no meu caminho, não errarão o caminho. Diz que o caminho da santidade, meu amado, nem os loucos errarão este dia, porque o Senhor disse que naquele dia, que Ele chamaria até mesmo os loucos entenderiam. Se nós, amado, imaginássemos, eu estive na cidade de Porto Alegre um certo tempo, e ali andava um homem mendigo, com uma Bíblia debaixo do braço. E aí, de repente, eu fiquei escutando e ouvindo aquele homem. Muitos chamavam ele de louco, chamavam ele de psicopata, porque ele usava uma Bíblia. De repente, amado, quando ele abria aquela Bíblia, ele desaparecia como aquele homem mendigo, mas aparecia como um homem santo, revertido pelo poder de Deus. É isso que Deus, quando chama, Ele confunde aqueles que dizem: eu tenho ensino, eu sou sábio. Diz que para Deus, Ele disse que quer uma pessoa paciência, como Cristo foi paciencioso. Por isso Ele disse nesta palavra: visto que vocês para mim são preciosos. O versículo 5 do mesmo 43, ele diz assim: não tenha medo, pois eu estou com vocês. Doente trarei seus filhos, e do ocidente juntarei vocês. Ao sul não retenha, de longe trago os meus filhos, e dos confins da terra a minha filha. Diz ele por quê? Porque ele disse naquele dia, se nós olhar
no versículo que ele estava olhando, no capítulo 3 do 2 Pedro, seria aquilo que estava falando, seria aquilo que ele estava dizendo. Olha o que ele diz aqui. 2 Pedro, capítulo 3 do versículo, ele disse: olha, eu tenho procurado o justo, eu tenho procurado aqueles que eu santifiquei, aqueles que eu justifiquei, aqueles que me louvo, aqueles que me exalto como o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aqueles que para o mundo eu sou desconhecido, mas para os eleitos eu sou aquele que tenho prometido e tenho cumprido com as minhas promessas. Quando ele diz esta palavra, eu vejo em 2 Coríntios, amado. Olha 2 Coríntios, aonde ele diz essa palavra. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Olha aí. 1 Coríntios capítulo 3. Olha esta palavra aí. Que palavra maravilhosa. Aonde o Senhor, 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 10, ele diz: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce em outro que estava construindo sobre ele. Contudo, veja, cada um como constrói, cada um segundo a vontade de Deus. Porque hoje, meu amado, os homens têm tentado colocar outro alicerce, têm colocado outro fundamento, outro sistema, outro costume, mas o Senhor diz no versículo 11, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto pelaquele Salvador que derramou sangue na cruz do Calvário, que ele diz: e na paciência de Cristo nós fomos salvos, sem babalachim, sem pagar preço, sem pagar dinheiro, aonde cobro a salvação, aonde cobros a bênção, aonde Deus nunca colocou algo para que o homem não pudesse suportar. Ao contrário, Ele sempre prometeu, Ele sempre cumpriu com as suas promessas, dando a nós a graça que foi concedida a nós, com todo o poder e a sua graça. Olha o que Ele diz: mas se alguém constrói, olha bem, sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedra preciosas, madeira, fênix ou palha, olha bem, a sua obra será morada. Será? Olha bem, é uma pergunta. Será? Diz o Senhor. Olha bem, porque, olha, o dia, olha bem, porque o dia o trará à luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade de ouro. Na revelação do Espírito Santo, ele faz uma pergunta: o que vale mais? A fé, a obediência ou a lei dos homens? Há três passos que nós procuramos. Assim, a mesma coisa que ele pergunta. Há três perguntas. Deus disse que nunca viu um justo desamparado. Ele nunca viu um homem que pudesse perder a batalha se estiver alicerçado na sua verdade. Ele nunca viu um homem que possa dizer: olha, eu saí para o campo e voltei sem trazer alimento para a minha família. Para Deus amar. Deus disse que nunca viu isso, porque Ele disse: o justo vive de fé. O justo tem vivido da esperança. O justo tem vivido da perseverança, que o Pai disse: aquele que espera no Senhor alcança a maior riqueza da sua misericórdia. Olha que alegria que o Senhor nos traz nessa tarde maravilhosa. Dizendo no versículo, olha o próximo versículo 14: se o que alguém construiu permanecer, este receberá a recompensa. Se o que alguém construiu, olha bem, se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapará do fogo. Olha o que ele disse aqui. Esta palavra, quando eu vejo que se alguém construiu e queimou, mas construiu o seu templo, o seu corpo, o seu templo, como aconteceu com aquele homem amado que estava ali, junto com Nabucodonosor. Nabucodonosor, naquele momento, ele achava que aquele homem seria derrotado, o homem chamado Daniel.
Nós vimos aqui dentro desse texto, aonde ele disse, quando ele está no caminho, quando ele é o alicerce, quando ele está sobre a coluna, o homem jamais será abandonado, será recompensado, ele disse aqui, olha bem, será, ainda que sopra perseguições, ainda que sopra queimadura, mas ele diz aqui, salvo como alguém que tropeçava através do fogo. Porque aquele homem estava ali, mas ele mesmo numa caverna. Alguém de fora pode ver, mas entrou ali 3 jovens. Como que nós estamos enxergando 4? O Senhor lhe disse, porque ele disse para nós que nós seria provado, meu amado, provado. E nós vimos aqui dentro desta palavra, João Batista batizava com arrependimento de pecado e chamava. Mas eu tenho uma novidade para vocês, dizendo que eu vim para batizar vocês com fogo. E um vaso tesouro. Era um vaso tão precioso para esse Senhor. Ele disse, vocês serão preciosos. A Isaías nós vimos que nós somos preciosos para o Senhor. Já aqui, amado, quando nós olhamos dentro desse contexto, nós olhamos que nós temos um tesouro de barro. Olha bem, o oleiro não é o homem. O oleiro foi aquele construtor, aquele que disse que na palma da minha mão está toda a terra pesada. Na concha da minha mão é medida todas as águas. Olha aí, irmão, que palavra! Isaías 40, há uma palavra maravilhosa. É um jogo que gosta de meditar. Aí 40, o Senhor ele nunca deixou ninguém confundido. Nesta tarde maravilhosa, ele diz, olha Isaías 40, do versículo 12, para mim poder chegar lá, aonde nós estamos, depois do Coríntios, aonde nós vimos que o Senhor nessa tarde, ele tem revelado para nós que os mistérios é dele, que o poder é dele, que a autoridade é dele, não é do homem, amado, porque foi através da paciência de Cristo que nós fomos encontrar. Muitas vezes os homens dizem, você aceita 40:13. Olha o que ele diz aí. Quem mediu as águas na concha da sua mão? Ou com que palmo mediu o limite do céu? Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes nas balanças e as colinas do seu plano? Quem definiu o limite para o Espírito do Senhor? Ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou? Olha bem, que pudesse esclarecer o que ele falou hoje. Olha aí, a quem o Senhor, como homem hoje amado, ele chama e diz, olha, tu tem que ir para o monte, tu tem que pagar o preço, tu tem que fazer jejum, tu tem que orar 40 dias, como os pastores estão pedindo, ora 40 dias de joelho, não come, não bebe. E eu pergunto, qual o filho que o pai poderia deixar sem comer um dia? Aonde que está aqui? Se o pai disse, aquele que ele disciplina, ele ama, e por isso o Senhor disse, nem o filho, ninguém pode dizer que o Senhor, ele pediu conselho, se ele nos já abençoou, se ele já nos alimentou, se ele já enviou seu filho para que sofresse, para que passasse fome, passasse sede, passou frio, passou perseguição, por nós hoje ter esta graça, aonde diz que nós somos um tesouro para ele. Por isso ele disse aqui, visto que vocês é precioso para o Pai. 2 Coríntios, amado, 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 7, ele diz assim, vocês são, olha bem, um tesouro nós somos para o Pai nesta tarde. Não precisamos de conselho de homem, não precisamos, meu amado, ensinos humanos, porque isso desapareceu na cruz. Eu não sei que ensinamento que os homens têm trazido hoje, porque eles não acreditam ainda naquele sofrimento. Foi inútil aos homens. 2 Coríntios capítulo 4, o vaso, um tesouro em barro de barro. Olha o que ele diz aqui. Mas temos, olha, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7,
mas temos este tesouro, olha bem, em vaso de barro, para mostrar que o poder que tudo exerce vem de Deus, e que não a nós, de todos os lados, somos prisioneiros, aprisionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não, olha bem, destruídos. Olha bem, não destruído, quando o Senhor diz, porque o Senhor é importante a nós. O Senhor, quando Ele diz esta palavra, nem destruído, nós não somos. Somos perseguidos, somos abatidos, somos desanimados muitas vezes. Como um abençoado aí da cidade dele, um abençoado que está com nós aí. Pará. Temos aí um abençoado da cidade do Pará, aonde esse abençoado, eu disse ontem à noite, eu disse, não te preocupe, irmão, porque aqui está dizendo nesta tarde maravilhosa, não desanimado, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abatidos, olha bem, e não abandonados. Por quê? Porque o Senhor diz, eu estou contigo, eu ando contigo, eu tenho colocado as minhas palavras nos teus lábios, eu tenho colocado coisas hoje na tua vida que tu não imagina. Olha o que ele disse. E nós somos diferentes. Ele está dizendo para nós aqui que o Senhor tem colocado para nós os mistérios que os homens não conseguem entender. Segundo Colossenses capítulo 2, versículo 22, olha que palavra ele diz para nós. Nós não temos ensinamentos humanos, nós não precisamos pedir o conselho, como Deus disse. Aqui o Senhor pediu conselho para nos dar esse entendimento, essa sabedoria, essa graça que os irmãos vivem hoje, com esse entendimento espiritual, com esse entendimento que vem do alto, com esse entendimento, amado, que é a vontade do Pai. Colossenses capítulo 2, versículo 22, ele diz assim: todas essas coisas estão destinadas em ensinamentos humanos. Estas regras têm, de fato, aparência. Aparência que ele quis dizer aqui de sabedoria, com suas pretensões religiosas. Falsas humildade, revestidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear o impulso da carne. Eles podem fazer tudo amado, mas se eles não tiverem conhecimento espiritual, eles não conseguem refrear. Eles não conseguem entender os mistérios que Deus tem. Eles não conseguem encher aquilo que o Senhor diz. O único que pode encher, o único que pode revertir, o único que pode renovar e dizer que a nossa vida está na graça, na graça, na graça do Senhor Jesus Cristo. Mas hoje, amado, o Senhor nos chamou uma preciosa palavra, dizendo: ó, fale mais para o Senhor. Tem coisas misteriosas na palavra de Deus. Mas Ele disse a nós: guarde a fé. Olha bem, guarde a fé. 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 12. Olha o que diz essa palavra: guarde a fé. O que vale? A graça de Deus concedida a nós, porque foi concedida. A graça, olha bem, a graça de Deus concedida a nós. Diz ele: dou graça. Paulo também estava falando: dou graças ao Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, que me deu força e me concedeu fiel, designado-me para o ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fim da ignorância na minha incredulidade, ele disse, era o que fazia ele perder a graça. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim com fé, e o amor em Cristo me trouxe o entendimento. Quando transborda a graça do Pai, não precisa manipulação, não precisa, amado, se preocupar, porque o Senhor disse o que Ele falou naquela cruz. Ele disse: a ordenança vai ser derrubada,
Quando ele falou que estava prestes a desaparecer, era aquele momento que apareceu. A vitória estava muito perto. Aqueles homens não entendiam. Hoje nós viemos com esta vitória. Hoje nós viemos já aperfeiçoado. Hoje já viemos com maduro. Já nós não precisamos hoje do leite materno. Mas hoje nós temos com alimento sólido, conhecimento e sabedoria. O Senhor deu. Ele disse lá em Hebreus capítulo 4, do versículo 1. Ele trouxe esta palavra. Hebreus capítulo 4, esta palavra abençoada a nós. Um descanso para aqueles que estão repousando na salvação do Pai. Um descanso, aonde ele disse esse descanso, amado, eterno, de gerações. Hebreus capítulo 4, do versículo 1, olha bem, ele diz aqui de 1 a 3. Visto que nós foi deixado a promessa, estamos no descanso de Deus, que nenhum daquelas pessoas que estavam lá pense que falhou, pois a boa nova foram pregado também a nós, tanto a eles, mas a mensagem que ele, olha bem, que ouviram, de nada lhe valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Pois a nós, olha o versículo 13, olha o versículo 13, pois a nós, os que cremos e que estamos, olha bem, estamos naquele descanso conforme Deus disse. Assim jurei a minha ira, jamais entrará no meu descanso, nas vossas vidas, embora as suas obras tivessem concluída desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou, olha bem, ele falou, então amado, a nós, meu amado, a nós concedeu toda a vitória, a nós concedeu todo o entendimento, a nós que fomos justificados, a nós que fomos purificados, a nós que fomos conhecidos como geração eleita, sacerdote, povo real, um povo exclusivamente do Pai. Ele disse que a nós era concedida a vitória de gerações a gerações. Oh, glória a Deus, aleluia. Amado, eu sinto uma glória no Senhor. Quando eu comecei a meditar esta palavra, eu confesso, amado, que eu estava ali sozinho, mas eu por dentro, eu conseguia, meu amado, sentir que eu estava caindo em lágrimas por ver. Eu digo, Pai, Tu tem me levado para levar a Tua verdade, a minha verdade, Senhor, não chegava nem um pouquinho de um grão de areia do que a Tua verdade tem chegado naqueles que dizem que tem conhecimento e sabedoria, mas eles não querem entender os mistérios que é do Pai. Por isso, a cada dia, meu amado, Deus tem revelado a nós. É a nós que Ele tem revelado os seus mistérios que esteve oculto. Olha o que ele diz do versículo 3 de Efésios, capítulo 3, e do versículo 20 e 21. Olha o que diz esta palavra. Efésios, capítulo 3, versículo 20 e 21. É a palavra da luz.